Fala, galera! Depois de uma longa ausência, que longa, hein? Caramba! Faz o quê? Um mês, mais de um mês que eu não faço live. Estamos aí de volta, vamos chegando aí. Quem é vivo sempre aparece, né? Então, voltamos aqui com as nossas lives de terça-feira, começando agora, né? Terça-feira, 20 horas. Tio Paulo tá na área, voltando aí com as lives. Tivemos o quê? Muita coisa rolando nesse tempo aí, né? A gente teve viagem para curso em Porto Alegre, viagem para curso em Goiânia, viagem para feira semana passada, né? Feira foi muito legal, rolou muita coisa. Enfim, tive um problema de saúde, então a gente ficou praticamente mais de um mês sem fazer lives e estamos voltando agora. Por isso mesmo, né? Convido vocês a chegarem aí, né? Puxa a cadeirinha, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho, né? Vamos trocar muita informação aqui no dia de hoje, na live de hoje. E convido vocês a chamarem as pessoas aí, né? Clica na setinha, ajuda a gente a divulgar aqui o nosso trabalho. Manda essa live aí para o pessoal que você sabe que gosta de balão, de decoração, né? O pessoal aí do nosso mundo, né? Mundo das festas e decoração do Brasil, que você conhece. Manda lá. Manda nos grupos também aí, ajudem a gente. Ó, galera, tá começando a live do Tio Paulo. Dá um tempinho ainda de mandar essa live antes da gente começar. Enquanto a gente faz aqui o cerimonial de abertura. Fala, Marta, tudo bem? A Marta estava com a gente lá em São Paulo na Celebra Show. Marquinhos, Valderes, Tatiane, quem mais? Lisiane, Adriele, Vanessa, enfim, Rica Balões, legal. Incrível seu painel no BMB, a gente gostou demais também, né? Fala aí quem esteve na feira, né, na Celebra Show e viu algum dos trabalhos nossos lá. Tivemos live não, né? Uma aula show no stand da Arte Latex. Tivemos também a decoração do espaço da Louca por Festa, aquele espaço gigante. E a aula do BMB, que ficou exposta depois lá do lado de fora. Né? Você que passou pela feira, fala se você viu algum dos nossos trabalhos por lá, tá? Cia Eventos, Moni, boa noite. Galera, já estamos na contagem regressiva, né? Eu vi a galera aqui da VIP, né? Estamos na contagem regressiva para a nossa experiência VIP, que é o evento presencial que vai acontecer aqui em Jaraguá do Sul, dias 24, 25 e 26. Já está aí praticamente 2-3 semanas, a gente já vai estar nas portas do nosso evento. Ainda, né? Vou falar para vocês que estão por aqui, né? A gente ainda tem algumas vagas, tiveram alguns desistentes aí que não vão conseguir vir por um ou outro motivo e a gente decidiu, né, reabrir essas vagas aí. Então, se vocês estão a fim de um evento presencial sensacional, incrível, fantástico, surreal, transformador, vem para Jaraguá do Sul no nossa experiência VIP. Me chama no direct aqui do Instagram que depois eu te passo as informações todas, como funciona o experiência, tá? Quem mais? Gui Balões, boa noite. Joana, presente perfeito. Solange, Sol, a Sol, né? Delma, Sandra, enfim, sejam todos bem-vindos aí, galera. Então vamos lá, né? Começando, vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje, Dia dos Namorados, né? O amor está no ar. Galera, olha só, né? Eu deixei aqui, a gente não desfez ainda, para quem estava com a gente. Quando foi, Silvia? Um mês e meio atrás, mais ou menos, né? A gente fez esse cara aqui, né? Final de abril, não foi? Final de abril a gente fez esse cenário aqui no nosso evento online que a gente teve aqui, né? Foram 3 dias de muito aprendizado e a gente decidiu deixar aqui ainda para mostrar para vocês. Muita gente pergunta, Tio Paulo, qual a durabilidade? Quanto tempo dura os balões? E aí, né? Quase um mês e meio e os balões estão aí, né? Lógico que tem alguns detalhes, né? Ó, o balão 260 aqui, fazendo detalhe da casquinha do sorvete, ele já tá bem fininho, né? Se a gente for lá ver, ele tá fininho. Aqui, essa parte da borda do sorvete deveria ser bem maior também, né? Para aparecer aquela... Diminuiu pra caramba essa parte também, né? Até o mural lá do fundo não dá para perceber, porque são muitos balões, mas se a gente for olhar,
ele está descolado do teto ali, né? Sinal de que eles murcharam por igual. E o orgânico também murchou bastante, né? Ou seja, ele está sobrevivendo ainda, mas já com bastante balões murchos. Se eu começar a olhar lá dentro, ele vai ter os balões bem murchinhos ali. Normal, né? Faz bastante tempo que está ali. Mas, enfim, galera, hoje a gente vai fazer uma live pro Dia dos Namorados. Eu vou ensinar para vocês móveis de teto, né? Uma decoração muito legal que você pode fazer para comércio, enfim, né? Não só servindo para o Dia dos Namorados, mas você pode transformar ele para várias ocasiões aí durante o ano, né? A gente fez, inclusive, essa semana, muitos móveis desses que eu vou ensinar para vocês no shopping aqui de Jaraguá. Foram 60, né, Nene? Foi. 60 móveis de teto na praça de alimentação. Né? A mesma coisa que você poderia vender para um evento fechado, uma lanchonete, um restaurante, uma loja, enfim, né? Para vários espaços aí. Então vamos lá. Só fala um oi aí de onde vocês estão assistindo essa live para eu saber, né? Eu vi que tem alguns de fora do Brasil, inclusive, né? Olá a todos ustedes de América Latina. Sejam bem-vindos a nosso vídeo em vivo. Viu, Nene, ó? Que orgulho, hein? Pai falando em espanhol. O Duolingo dando resultado. Souza, Paraíba. Solange, Sol Balões. Tique Balões. São Paulo, Patrícia. Simone de Vargem Grande do Sul. Rio de Janeiro. Feira de Santana. Miracema, Leleca. Renato João Pessoa. Elisandra de Cubatão, Jô da Paraíba, que legal. Ribeirão Preto, maior temporal agora, pô. Ribeirão eu conheço. Sim, Edson, Maracanã do Pará, Magé, Rio de Janeiro, Feira de Santana, que legal. Muito bom ter vocês aqui de vários pontos do Brasil e do mundo. Goiás, Sergipe. Vamos lá então, galera. Eu vou levantar agora, não vou conseguir ficar lendo, mas sejam muito bem-vindos aí, vocês que estão chegando de todos os lugares desse nosso país e desse nosso planeta azulzinho. Vamos lá, eu já deixei uma parte pronta. Deixa eu ver se tá tudo mais ou menos encaminhado aqui que eu estava organizando. Vai ser uma live simples, tá, galera? Porém, cheia de dicas. A gente podia colocar o microfone, né? Vou colocar o microfone. Onde que eles estão? Tá ali em cima. Galera, eu vou colocar o microfone, né? E aí vocês me avisem se tá ok, se tá dando pra ouvir. Vamos lá, vamos fazer um pequeno teste aí. Cadê? Tem que acender a luzinha. Eu sempre me embanando com isso aqui, né? Tá piscando agora. Vamos lá então, ó. Vou plugar e vocês me deem um feedback, por favor. Aí. Oi, som. Teste, galera. Dá o feedback aí pra gente ver se tá ok, né? Se o som está legal, se tá funcionando, se tá mudo, se tá falando, se tá vivo ou não. Vai passar no YouTube, Cláudia Sonhos. Não, essa live a gente está fazendo ao vivo. Estamos gravando aqui em outro aparelho e depois ela vai lá para nossa comunidade do VIP, né? Lá dos alunos VIP. Vai ficar salvo com exclusividade para essa galera, tá bom? Som tá ok? Beleza, então colocamos aqui e vamos começar. Dorei, um abraço, como vai? Leleca, boa noite. Então, galera, seguinte. Meu Deus, parece que vai cair, não vai. Vamos lá então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mobile com 2 corações. Ó. E a gente vai personalizar ele também. Eu já deixei isso aqui pronto, mas eu vou fazer um outro para... Ele é duplo, na verdade, então eu deixei um coração pronto, agora a gente vai fazer outro. Vou tentar falar bastante sobre vários detalhes, né, desse trabalho aqui para vocês, né, principalmente vocês que nunca fizeram, entender mais ou menos o processo que a gente vai fazer. Esse daqui é um balão, se eu não me engano, de 20 ou 22 polegadas,
Normalmente esse foil ele vem em torno de 18, 20, 22 polegadas, ele vai ficar no tamanho de entre 40 e 45 centímetros. É um tamanho legal para teto, né? Lógico que vai depender a altura do teto. Esses móveis que a gente fez no shopping, nós fizemos duplos com 2 balões desse tamanho, alguns com um balão de 32 polegadas, né? Maior em cima e o menor embaixo. Lógico que se fosse um teto baixo, não daria para fazer esse tamanho maior. E às vezes se fosse um teto bem baixinho, talvez valesse a pena fazer o de 22 polegadas e o de 9 embaixo. Então fazer um menorzinho ainda, tá? Duplo, porém o de baixo menor. Então você vai ter que avaliar de acordo com a altura, a proporção do local, né? As dimensões do local para escolher qual o tamanho do balão que você vai fazer. Eu vi uma pergunta aqui. Qual a marca, Paulo? Então, isso daqui é o famoso sem marca mesmo, tá? Aquele que a gente compra pacotão com 50 unidades. Se não me falha a memória, me perdoem, eu ia calcular certinho o valor dele, né? Eu compro muito balão. Eu vou pela minha lembrança. Está entre R$ 1,50 a R$ 2,00 a unidade desse balão, tá? Então, assim, o custo de material, ele é extremamente baixo. Nesse tipo de trabalho, você vai ter que considerar basicamente mais a sua mão de obra, né? Porque nesses 60 móveis que a gente fez para o shopping, né? A mão de obra foi o custo muito maior, né, Nenê? A gente ficou fazendo, foi o dia inteiro. Foi um dia inteirinho fazendo eles, né? Ensacando, guardando, e depois mais a instalação deu cerca de 2 horas de instalação, tá? O custo de instalação, de confecção e instalação é um custo só, a gente passa para o cliente, né? Mas você vai ter que analisar também qual é a altura. Eu consigo acessar de escadas baixas, vou ter que botar uma escada mais alta, um andaime, ou enfim, né? Qual a solução que eu vou ter para o espaço. Por isso que é bom você ter uma certa experiência de instalação aérea e também fazer a visita técnica no local para saber antes de precificar, tá bom? Não é só simplesmente falar, nossa, eu pago R$ 2,00, R$ 1,50 nesse balão é baratinho, eu vou cobrar barato. Não é bem assim, tá? Porque a mão de obra ela é realmente bem grande e vocês vão entender um pouquinho desse processo que eu vou construir esses móveis aqui, tá bom? Eu fiz com 22, 18 e o menor no Dia das Mães, ficou bem legal. Que show! É isso aí. A gente vai encher. Lembrando que o balão de foil, ele é diferente do látex, né? O ideal para o balão de foil é que ele fique... Será que não é melhor pôr mais próximo essa câmera ali, Silvia? Ele fica muito distante. Traz... Eu vou mais... Tá. Olha só, o ideal é que ele fique liso nessa parte, mas você tem que manter as rugas na lateral, tá? Diferente do balão de látex ou dos bolhas, né? Que a gente tem que deixar bem esticadinho. O foil, ele vai ficar essa ruga aqui e isso é natural, tá bom? Segundo passo, quando você vai fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma fixação aqui, que vem uma fita de cetim e ele vai preso no outro balão, tá? Antes de fazer isso, e a gente vai deixar ainda mais uma fitinha aqui na ponta para dar um detalhe, sobrando mesmo, né? Mas antes de fazer isso, eu aconselho que você teste os seus balões. Porque pode acontecer de você montar todos os móveis e no meio tá alguns murchos ali. E é mais difícil ter que ficar repondo o balão do que você já testar antes. O que é o teste que eu faço aqui? Eu vou usar isso aqui, sei lá, no sábado. Então eu já na quarta, quinta, talvez até terça-feira, eu vou inflar todos os balões que eu preciso, coloco ele no saco e deixo eles somente inflados. E vou fazer a montagem dele na quarta, na quinta, na sexta, sei lá, quando eu tiver disponível com a equipe para fazer essa montagem. Então ele ficou lá um dia, pelo menos um dia, ou às vezes 2 dias dentro do saco, num local fresco, e aí, se for para murchar, ele murcha antes de eu confeccionar o móvel e de fazer todo o processo. Entenderam essa parte, né? Então, na real, o teste que a gente faz é esse. Se tiver que murchar e a gente eliminar algum balão, a gente já faz isso antes de construir o móvel, tá? Beleza? E aí você também já sabe que se ele ficou 1, 2 dias inteirinho, a chance dele ficar uma semana lá na decoração é muito maior. Se ele já murchou no começo, depois de meia hora, 1 hora que você inflou, abandona, né? Então a gente geralmente já elimina, porque o custo dele é muito barato do que você ter que ficar repondo depois. Beleza? Mas sempre tem aquela
como é que se diz? Aquela opção também, né? Em alguns casos, se eu tenho poucos balões, eu percebo que alguns, sei lá, está murchando muitos balões e eu não vou ter para repor, a gente pode tentar uma alternativa já quando infla, que é vedar a passagem de ar dele. Porque assim, ó, se ele estiver bem selado, se ele foi bem fabricado, dificilmente ele vai murchar pelo corpo do balão. Aonde ele pode murchar pela válvula, por onde você inflou. Aqui dentro ele tem uma válvula que geralmente dá em torno de 10, 15 centímetros, é um pedacinho de plástico mesmo que corre aqui dentro. E essa válvula ela bloqueia a volta do ar, por isso que ele é autosselante, por assim dizer, né? Mas pode acontecer dessa válvula estar um pouquinho estragada e ela deixar vazar o ar aos poucos e, sei lá, depois de 1 hora o balão está murcho. Então, se você perceber que está murchando muito o balão, para você não jogar muitos fora também, você pode tentar, quando já vai inflar ele, tentar fazer essa vedação. Comigo já funcionou, a gente já fez isso algumas vezes, resolveu o problema, tá? O que seria essa vedação? Fita durex, aquela transparente largo. A gente vai pegar um pedaço um pouquinho maior do que a linguinha ali do balão. Quem aí corta no dente também? Deixa eu mostrar isso bem de perto para vocês. Vou mostrar aqui nas duas câmeras. Então, repara que aqui é onde tem a válvula, né? Geralmente essa parte ela é bem lisinha. Então eu vou passar uma fita aqui bem lisa também, né? Ela não pode ficar ruga nessa fita, senão forma aqui aqueles sulcos para onde vai vazar o ar, tá bom? Ó, mostrando aqui para outra câmera. Então, o que eu faço, ó? Eu venho, deixo essa parte bem reta, né? Aqui eu estou fazendo na mão, mas poderia ser em cima da mesa, acho que seria mais fácil. Então, legal, Silvia. Então, deixo ela bem reta aqui e passo essa fita desta forma aqui, ó, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando mais uma proteção. Eu não vou fazer em todos eles isso, tá, gente? Só se realmente eu estiver percebendo que eles estão vazando muito, murchando muito facilmente. Então, isso aqui é só uma garantia se você perceber isso, tá? Mas fica a dica aí que é interessante. Então, o que eu fiz? Garanti que por aqui também não vai passar o ar. Se você quiser ser mais criterioso ainda, você pode girar aqui, ó, e passar um balão 260 tirar do ar bem apertado. Aí realmente não vai ter mais como esse ar vazar daqui. Mas esses balões que eu fiz aqui, eles estão bem bacanas. A qualidade dele, assim, de 150 balões que a gente inflou, acho que murchou o que? Não lembro, né? 1 ou 2 no máximo, assim. Então, né, é uma perda praticamente irrelevante perto de tudo que a gente fez, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro balão debaixo do nosso móvel. Eu vou pegar uma fitinha de cetim. Essa é uma fita de cetim, ela tem um caimento muito bonito, ela tem um brilho bacana, eu gosto de trabalhar com elas nesse tipo de móvel aqui. Já cortei um pedaço aqui de uns 40 centímetros, ela vai ser só um acabamento aqui no bico do balão. Como é que a gente faz isso? Ó? Deixa uma sobra para você amarrar desse lado e uma sobra maior desse lado de cá. E aí você vai dobrando o bico do balão em cima da fita. Para quem trabalha com gazélio, com esse tipo de foil aqui, é exatamente a mesma coisa que a gente faz com fitilho, é o que eu estou fazendo aqui, tá? A diferença é que eu estou usando a fita de cetim. Posso fazer com fitilho plástico? Pode sim. Eu gosto mais da fita de cetim. Essa daqui é de 10 milímetros, né? Mas eu acho que ela vai acabar, eu não vou ter suficiente, eu vou até finalizar depois com uma fita de 5 milímetros, que ela é mais fininha. Eu gosto da de 10 para o móvel, que ela fica bem bonita, né? Ó, então a gente fecha. Como é que é isso? Você dobra até o final aqui e aí você vai fechar ela assim, fazendo um Vzinho, ó. Tá vendo? Ela fica tipo um V, né? Essa é a forma certa de dar o acabamento. Essa linguinha, esse bico você não corta, né? A gente geralmente faz esse acabamento. Então foi dobrando em cima do fitilho, da fita. E agora eu pego as duas pontas da fita e dou uma laçada aqui, né? Passo uma dentro da outra, sem soltar aquele Vzinho e faço isso aqui, ó, dou uma laçada. É o acabamento. Isso aqui você faz sempre nesse tipo de balão de foil, inflando ele com gás ou fazendo isso daqui, ó, né? Então o final do nosso móvel vai ficar assim, ó. Então aqui é a parte de baixo do nosso móvel. Depois a gente vai ter mais um balão aqui em cima
e a gente vai personalizar ele, tá? Estou mostrando aqui para as duas câmeras, pra vocês entenderem o processo. Agora, como é que a gente linka um balão no outro, tá? Bom, eu já fiz, você enche com a bomba? Ah, legal. Então, esse daqui é pequenininho, o de 18, 20 polegadas a gente infla com a bombinha, vai ser poucas bombadas ali. Por que você não faz no inflador? Porque assim, o inflador, né, ele tem bastante potência, ele pode danificar a válvula ali dentro, tá? Então, se você estiver inflando com o inflador e perceber que muitos balões estão murchando, tenta fazer com a bombinha, que pode ser que a pressão do inflador, principalmente se você não tiver aquele inflador que regula a pressão. Eu até tenho aqui, né? Mas balão pequeno eu prefiro na bombinha, né? Que realmente foi feito para isso. Eu deixo o inflador só para os balões de látex, né? Então a gente evita. Se eu estiver fazendo aquele maior, né, de 32 polegadas, talvez eu até faço, né? A gente usa o inflador daí na regulagem de pressão mais baixa, para ele não danificar a válvula, né? E até quase o final e finaliza na bombinha, tá? Mas em geral eu gosto mais da bombinha para os foil, porque realmente ela, né, não vai danificar a válvula, tá? Beleza? Então vamos lá, a gente vai linkar um balão no outro para fazer o nosso mobile. Como é que a gente faz isso? Fita, cola, percevejo, tastinha, grampo. Quem imagina aí como é que a gente faz? Bom, teria várias maneiras, né? Mas na verdade, hoje o que eu estou fazendo é esse cara aqui, ó, tá? E tem funcionado pra gente de uma forma muito legal, que é a nossa boa e velha cola quente. Ah, mas cola quente em balão não pode estragar? Então, quem é das mais antigas aqui me conhece, eu já tive muito mais preconceito em usar cola quente em balão de foil, né? Látex eu não aconselho, né? Porque o balão de látex pode estourar e voar a cola quente no seu rosto, no seu olho, na sua pele, e você pode se machucar. Mas nos balões de foil eu já tive muito receio de usar, fui aos poucos perdendo um pouco esse preconceito mesmo, né? E hoje eu uso bastante cola quente nos balões de foil, tá? Porém, né, para não botar a cola direto em cima do balão, a gente vai fazer uma proteção nele com a fita Durex transparente. Porque o que eu estou criando com isso? Um pouco mais de resistência ali, né? Pode ser que a cola esteja muito quente e ela pode danificar o nosso balão. Então, eu vou colocar uma pequena fita de mais ou menos aqui, ó, né? Quantos centímetros aqui? Uns 10 centímetros. Aqui em cima, bem aonde vai a cola quente. Depois eu colo em cima e aí tá um pouco mais protegido, ok? Então aonde eu vou colocar? Ó, nessa parte da voltinha do coração aqui, ó. Eu vim todo de vermelho, né? Vermelho, coração vermelho, vai ficar ruim de visualizar, mas enfim, é nessa voltinha aqui, ó. Ao invés de eu colocar nesse sentido da voltinha, eu vou colocar nesse aqui, ó. É mais fácil de colocar a fita aqui, ó, tá? Então eu coloco ela aqui. Essa fita tem um detalhe também, ó, né? Deixa eu levar lá perto para vocês verem. Que é o seguinte. Eu tento deixar essa parte, ó. Eu puxo assim para esticar e não deixar ruga, porque aqui onde está todo enrugado é mais difícil de colar. Deixa eu fazer um nessa câmera para vocês verem. Então eu estico assim e passo a cola. Eu passo o dedo, né? Aí ela vai ficar de uma forma melhor. E aqui também. Vou levar lá na outra câmera para a galera ver ali. Então a gente estica com uma mão e cola com a outra. Isso. Passa o dedo aqui, né? E aí você tem uma área, né? O legal da fita é que ela praticamente não vai aparecer lá em cima pendurada, ninguém vai ver que tem essa fita e ela vai criar uma proteção aí. Conta pra mim se você faz assim também. Morro de medo de estourar o balão com a cola quente, né? Então, o ideal é você testar, porque às vezes a sua cola está extremamente quente, né? Então, se ela estiver estourando o balão, é problema, né? Mas, em geral, aliás, esse daqui ele nem estoura. Se a cola for demais, ele vai simplesmente murchar o seu... ele vai murchar o seu balão, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Já vou
cortar um pedaço de fita ali de uns 40, 50 centímetros. A fita ela protege, né? Sempre vai proteger. Então eu já vou deixar a fita de cetim aqui no jeito, porque eu vou segurar ele na minha mão. Geralmente eu seguro aqui, passo, prendo mesmo aqui na mesa, né? Dá pra ver ali, Silvia? Dá. E vou trabalhar com a fita aqui da minha mão, a cola quente também para facilitar. Então, deixa eu abaixar até um pouquinho aqui para vocês verem. Isso. Ó, então, seguro ele aqui e venho com uma gota de cola quente bem em cima aqui, ó, né? Se a gente passar a gota também nessa parte onde tem, tá vendo a solda do balão? Então é uma parte mais resistente do que se eu passar do ladinho aqui. Ele vai ficar também o balão reto, pendurado ali. Então são duas vantagens. Então coloca aqui em cima a gota de cola, de certa forma generosa, eu gosto de colocar, tá? E aí eu estico a fita e venho com ela aqui, ó. Então a cola, né, a fita em cima da cola. Para garantir, o que acontece, né? Eu quero que isso aqui fique, sei lá, 15 dias no shopping, na loja, na decoração. Então eu vou garantir que realmente isso aqui esteja com uma boa quantidade de cola. Então eu passei cola embaixo e agora eu vou passar cola pegando um pouquinho do lado da fita, né? Passando em cima e pegando um pouquinho do outro lado. Então ele vai criar uma camada legal aqui em cima. Depois na outra que está já pronta, esbranquiçada, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Então eu vou passar mais uma camada generosa aqui por cima, sempre pegando na parte que está a fita, né? E aí eu deixo ele repousando ali até a cola secar. Eu deixo em algum ponto ali, né? Assim, porque se eu deixar deitado e a cola estiver muito quente, ela vai escorrer, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar um aqui. Que já está pronto para vocês verem, né? Ó, esse daqui já está pronto, já secou, ele está esbranquiçado. Então eu passei uma gota de cola, coloquei a fita em cima, né? Fita de cetim. Depois eu venho e passo mais uma camada em cima, pegando na parte de cima e pegando nas laterais ali da fita de cetim. Sempre em cima da fita que está protegendo o balão aqui, tá? Feito isso, galera, ó, honestamente, ó, ele fica super, ó, como eu tô puxando, ele fica bem resistente mesmo, ó. Isso aqui não vai abrir, não vai cair, tá? Ok? Só se alguém se dependurar no teu móvel, ainda é capaz de rasgar o balão. E o legal também, né? Quando eu terminar a decoração, se eu buscar esses balões aqui, eu quero reaproveitar, fazer de outra forma. Se eu vier com cuidado aqui e cutucar e conseguir tirar a fita, o durex, vai sair, a cola quente vai sair, o cetim vai ficar o balão, né? Para eu reutilizar também, tá bom? Qual a marca? Ou é a pessoa que retira? Qual a marca da fita, né? Essa fita aqui não tem marca, é essa que a gente compra nas lojas aí de utilidades, tá? É fita durex larga, essa transparente. Perguntaram se a gente retira. Sim, gente, né? Quem me contrata para decorar shopping, loja, é o pessoal do marketing, né? A gente é responsável por lá, botar escada, botar um andaime, sei lá, instalar, e normalmente empresas, refeitórios, né? A gente já sabe, já considera que a gente vai lá para retirar, né? Quem contratou, dificilmente ele vai se incomodar ou vai pedir para o pessoal da manutenção do espaço ir lá retirar a decoração, tá? Então a gente já sempre considera no orçamento instalação e retirada, tá? Parede linda no fundo, parede já tá velhinha, eu só não estourei ela essa semana porque eu ia deixar para live para mostrar para vocês, tá? Ela já tá bem murchinha, mas enfim, obrigado, né? O trabalho realmente a gente gostou bastante. Então aqui a gente tem a primeira parte, tá? Vamos lá ver se secou. Ó, ele seca bem rápido, ainda mais agora no inverno, ele tá quase seco aqui. Enquanto seca a gente já vai finalizar a outra parte. Então, qual o espaço aqui? É você que vai determinar o espaço de um coração para o outro. Se quiser deixar bem pertinho, pode fazer até triplo, né, esse móvel, mas aqui no caso a gente vai fazer ele duplo
Eu vou deixar uns 25 a 30 centímetros, que eu ainda vou colocar um coraçãozinho de papel aqui, que é um detalhe que vai ficar muito legal. Como é que eu faço aqui, ó, né? Como eu deixei uma sobra agora de fio aqui, a gente vai simplesmente fazer exatamente aquela mesma técnica de enrolar, né, a nossa fita de cetim ao redor do balão, ao redor do bico do balão, né? A gente vai dobrando ele, é como se estivesse fazendo antigamente tinha os velhos que faziam o paeiro, né, com fumo de corda, exatamente a mesma coisa. Não tinha os avós, os tios que faziam o paeiro, é exatamente isso, ó. Estou fazendo o paeiro. Ou mais recentemente não é mais os paeiros, os maconheiros. Ó, e aí você faz esse Vzinho e amarra as duas pontas aqui, ó. Alguém tá se comprometendo ali, quando faltou no serviço para assistir sua aula. Caraca, que legal. Ah, lá no Celebra, sim, eu me lembro dele. Ele estava na aula do... Como é que é o nome? Perdão. É o Luizinho, ele? Ele... Que legal. Bom te conhecer, Luizinho. Faltou no trabalho, enfim, né? Tá investindo no futuro. Ó, então ficou o móvel assim. Agora a gente vai finalizar ele ainda com os corações. Galera, isso aqui eu comprei no Mercado Livre, né? Paguei baratinho. Perdão que realmente na correria de hoje eu não peguei os valores, né? Mas eu paguei centavos. Não sei se 10, 15 centavos em cada coraçãozinho desse. Vem uma caixinha cheia. E aí a gente passa um fio de cola bem no meio aqui, ó, tá? Muito fácil de fazer, passa um fio de cola e passa por isso que eu gosto da fita de cetim também, né? Para colocar isso aqui, ela facilita. A fita de cetim, de plástico, talvez se a cola estiver muito quente, ela vai amassar, não vai ficar legal. Então, colei aqui no meio, olha que legal. Deixa eu sair da frente que não dá para ver. Vou colar um aqui embaixo. Para restaurante, pode ser isso aqui, você poderia fazer também no Dia das Mães em tom de rosa ou vermelho. E fica muito legal. Ó, de novo, né? Passo aqui no meio. Opa. Maçã do amor. Ó. Ah, sim, nossa, eu comi. Quando que foi a última? Sim, obrigado. Quem que é? Patrícia Mendes Moraes. Patrícia, muito obrigado, Patrícia. Gente, eu ganhei alguns presentes na feira, né? Eu adoro, né? A gente ganhou a maçã do amor. Olha só que legal. Mas quem que era? O Nene não comeu, tá? Uhum. Mas eu comi. Eu comi as duas. Ó, e vou colocar mais um aqui em cima também. Mais pra trás, Ah, sim, deixa eu finalizar aqui, ó. Não, ainda falta colocar o adesivo, né? Ó, então, vem com ele aqui. Já tá legal? Tá, mas eu vou colocar ainda o adesivo, poderia ser só assim, né? Olha que lindo, né? Móvel, dependendo da altura do local, você pode fazer ele duplo, triplo, aumentar esse balão, deixar esse nesse tamanho aqui, ou reduzir o tamanho desse balão, né? Então, seria um móvel muito vendável. E aquilo que eu falei, ó, ele fica super resistente, tá? Depois que secou a cola, você pode, sem dó nem piedade, puxar ele aqui, ó. Ele não vai se descolar, tá bom? E a gente vai personalizar ele ainda. Eu vou colocar aqui, ó, eu te amo, né? Eu tenho eu te amo, vou colocar, acho que eu em cima, te amo embaixo, né? Para passar essa parte da personalização, né? Como eu falei, poderia ser sem, né? Mas já fica uma aula mais completa também para quem nunca personalizou balão de foil. Eu vou usar então aqui a máscara. O que é a máscara? É como se fosse um adesivo também, um pedaço de adesivo que a gente usa para transferir o adesivo que está no papel vegetal. Ele vai ser transferido para o balão, tá? Então aqui está escrito eu. A gente coloca aqui em cima da mesa, passa a unha, passa o cabo da tesoura, né? Passa uma espátula, alguma coisa assim, para o adesivo vir parar aqui na nossa máscara de transferência. Aí você tira ele do papel vegetal, ele vai ficar a parte colante para fora aqui, ó. E aí você vem e aplica no seu balão, tá?
Então coloca aqui na posição que você acha que está reto. Geralmente a gente faz isso realmente no olhômetro. Se você quiser algo bem retinho, você pode colocar uma linha, um fio, uma linha, alguma coisa assim para que você não erre o sentido, né? Mas nesse caso aqui é uma letra também bem, como é que se diz? Uma letra mais despojada, manuscrita, olha lá, né? Que no caso para você está aparecendo ali ao contrário é por causa da live, tá? Não é erro nosso não. E agora, te amo. Eu te amo. Se eu fosse fazer isso aqui realmente para vender, tá, galera? E fosse personalizar, o ideal seria personalizar nos dois lados para fazer sentido. Ainda mais aqui que a gente está fazendo uma frase que o balão de cima complementa o de baixo, né? Se eu deixasse... aí eu colocaria os dois lados personalizados. Só que cada detalhe que você coloca vai agregar, vai dar mais trabalho, vai agregar mais valor. Obviamente você vai ter que cobrar mais caro também, tá? Nesse trabalho que a gente fez, foi essa semana agora, segunda, né, filho? Segunda-feira para o shopping aqui em Jaraguá. A gente não personalizou nenhum porque eram muitos balões, né? Então os balões por si só já estavam falando, né? Eu te amo, tava gritando. Eram 60 móveis, imagina, eram 120 corações, né? Bastante coisa. Ó, então vem com a máscara aqui e aplica. Se fosse para uma vitrine de loja, poucos corações, daí talvez valesse a pena, né? Colocar uma frase, exatamente. Colocar a logomarca da loja, né? Mas eu não aconselho fazer se você for fazer uma grande quantidade, não, tá? Só se for pouco num restaurante, alguma coisa assim, fica muito trampo, né? Daí deixa só o coração mesmo. Ó, e aí você vai puxando a máscara aqui, ó, né? Ela vai saindo. Com cuidado, porque às vezes a letra não volta certinho, né? Você tem que ir acertando ela ali. E para finalizar, a gente passa o dedo em cima. E aí a gente tem o nosso mobile prontinho. Opa, ficou na frente aqui. Então, eu te amo. Como eu falei, né? Se fosse para vender, eu faria ele dos dois lados. Mas a gente tem aqui ele prontinho para vocês, né? Ah, legal. Como é que prende? Vai ficar gravado no VIP? Sim, vai sim, Beta. A gente vai colocar lá para vocês que não conseguiram ver ao vivo, né? Todos os detalhezinhos da fixação aqui dos balões. Como é que fixa no teto, tá, gente? Tem várias opções aí. Normalmente a gente procura buscar alguma luminária, sabe? Aquelas luminárias fluorescentes que a gente consegue prender na pontinha, ou mesmo a arandela redonda que a gente consiga dar uma levantadinha e prender ali. Ou até às vezes tem aquelas placas de isopor, quando é mercado, coisa assim, né, loja, a gente consegue dar uma levantadinha e prender ali nos perfis metálicos daquelas placas, teto com placa. E também a gente consegue colocar o fixa-balão, né, que é um adesivo, né, um fixador pequenininho, ele é incolor, ele é com dupla face, que também é incolor, fica bem discreto. Se for esse o caso de colar alguma coisa, primeiro pegue a autorização do seu cliente. Fala, olha, tem problema se eu colar, né, um fixadorzinho ali em cima? Se não tiver, tranquilo, você vai lá e cola. Dica, né, legal aí, ó, se não tiver colando, muitas vezes o teto está úmido ou com poeira, alguma coisa assim. Então passa um paninho, vai lá e cola o fixa-balão. Se você não tiver fixa-balão, não tiver onde prender, você pode tentar fazer aqueles curativozinhos de fita, né? Só que ele aparece muito, tá? O que é o curativo? A gente coloca um fio e passa como se fosse uma hashtag, várias fitas ao redor. Geralmente aquela fita de papel, 3M, né? Vai funcionar bem. Então se o teto for branco, eu aconselho você pegar uma fita crepe branca. Mas, de novo, vai aparecer bastante, tá? Para esse tipo de móvel aqui,
talvez prender em uma luminária, alguma coisa assim, ou o fixa-balão, ele é o que vai ficar mais discreto, tá? Como você prendeu, a gente usou cola quente, tá? Mas os detalhes de como foi colado aqui eu não vou poder repetir, senão a gente vai demorar muito na live, né? Mas a gente usou cola quente para fazer as fixações aqui. Preço de venda, tá, galera? Como eu falei, como aqui envolve a instalação, pode variar um pouco de acordo com o trabalho que você vai ter para a instalação. Se for algo que você consiga alcançar com uma escada de até 2 metros, né? Que aí fica de uma forma mais tranquila de fazer. Por exemplo, uma coisa exatamente, né? Que não vai depender de andaime, coisas, escadas muito altas, né? Cinto de segurança, coisas assim, né? Se for alcançar com uma escada baixa, né? Facilita bastante. Primeiro você vai fazer o custo de produção de cada mobile desse, né? Como é que eu calculo? Quanto eu paguei em balão, né? Aqui foi entre R$1,50 a R$2. Como eu falei, tá? Muita atenção nisso. O material vai ser infinitamente menor do que a mão de obra. Quanto que eu paguei em cada coração? Cerca de 10 a 15 centavos coraçãozinho de papel. Aí vai calculando, eu vou usar 3. Esse balão eu vou usar 2. Quanto eu pago em cada metro de fita de cetim? Eu vou usar aqui cerca de 1,5 metro. Tá? Então você vai pegar isso. A cola quente, né? Mesmo usando pouco, usei cola quente. Então, esses são os materiais que eu vou usar, tá? Então, eu cheguei ali no valor de materiais, vamos supor, né? Só estou fazendo um exercício aqui, mas você faça esse cálculo aí de acordo com o que você vai ter, né? Cheguei no valor de material de R$7. Legal, aí, e a mão de obra? Bom, cada mobile desse eu vou levar cerca de 15 a 20 minutos para confeccionar ele como está aqui. Então a gente vai ter que colocar isso também no custo. E você vai ter que ter uma média de tempo de instalação. Eu vou levar 1 hora, vou levar 2 horas, vou levar 4 horas para instalar essa quantidade de móveis que o cliente está me solicitando. Então, isso é estimativa, tá? Se você nunca fez a instalação, você vai ter que fazer uma estimativa, né? E para ter uma noção. Então você pega o valor de material, de mão de obra, inclusive a instalação e a confecção do móvel, você vai ter um valor de custo, de produção, né, desse seu trabalho, tá? Eu tive um valor de produção, então, né, considerando a mão de obra, material, instalação, de aproximadamente R$400. Por quanto eu vou vender esse trabalho? E aí você já tem um norte para estar vendendo esse trabalho. Me contem aqui, se você teve um custo de R$400, por quanto vocês vão vender ele, né? No meu caso da minha empresa, eu venderia por, no mínimo, eu sempre tenho um valor mínimo, R$1.200 se o preço de produção dele foi de 400, tá? Eu colocaria outro balão atrás para não aparecer a fita. Você está falando do teto, provavelmente? Acho que sim, né? Onde levar, fazer as letras no vinil. As letras a gente, 1.500, 1.200. Tem uns 30 centímetros essa letra, né? Essa daqui tem em torno de 25, aqui, ó, né? Mas Na largura. Ok? Bom, as letras a gente faz aqui, né, na nossa silhuete. Então a gente tem um valor de produção. Se você mandar fazer fora, você vai ter outro valor de produção, tá? Que geralmente é mais caro mesmo, tá? Vai ficar gravado na nossa comunidade VIP, né? Se você é aluno VIP, aluna, né, Cláudio? Eu não sei agora de cabeça, me perdoa, né? Se você é aluna VIP, sim, a gente vai disponibilizar lá para os alunos, tá? Estou começando o valor, seria considerando que você fez os 60... Não é não. Eu estou fazendo só um exercício aqui, né? Se você tiver um custo de produção de R$400, né? É isso que eu estou falando, tá? Eu procuro não fazer um preço aqui, eu venderia por tanto. Eu procuro mais instigar vocês a fazer esse cálculo, tá, gente? Então, eu estou só supondo, se o preço para você produzir aí na sua cidade, sei lá quantos móveis desse, for R$100,
né? Você vai vender, eu estou falando da minha realidade, se o meu custo for de produção de qualquer trabalho for R$ 400, eu vou vender ele por no mínimo 1.200, tá? No mínimo, né? Normalmente a gente vende mais do que isso, mas eu estou falando o mínimo aqui, tá? Por que o mínimo? Para você realmente ter lucro, não ficar se matando trabalhando e não ter uma margem de lucro legal, né? Então, esse é o que a gente entende como mínimo aqui. Falando somente das letras nas gráficas. Acho que vocês estão conversando sobre a confecção das letras ali, né? Ah, legal. Não sei quando eu vou dar curso em São Paulo, né? Ainda não tenho nada negociado ali. Aliás, acabei de vir, na semana passada eu estava ali, né? A gente estava com o BMB ali, né? Vocês têm... Santa Catarina, entre no fiquem de olho sempre que a gente está divulgando, né? Eu divulguei bastante, né, o BMB aí durante alguns meses, né? Agora já passou. Vem para Jaraguá do Sul que a gente vai ter o nosso Experiência VIP, que na real não é um curso, é uma experiência que a gente vai fazer aqui nos dias 24, 25, 26 de junho já, tá, galera? Eu falei no começo da live, se vocês não estavam, a gente tem um curso presencial que é exclusivo para os nossos alunos VIPs, mas a gente também abre uma possibilidade de você comprar um combo no qual você se torna aluno VIP, né, e tem acesso a esses conteúdos que a gente sempre faz aqui, a todas as aulas que a gente tem gravadas lá, e nesse combo você também faz parte do presencial, que é a nossa experiência VIP, e esse ano ele está muito bacana, tá? Ainda temos poucas vagas que a gente abriu agora. Tivemos aí, 5 ou 6 pessoas que não vão conseguir estar presentes, e a gente abriu essas vagas, então você pode ainda estar participando do nosso Experiência VIP, tá, galera? Ficou alguma dúvida? Valor mínimo, é isso que eu falei, tá, galera? Façam a conta, né? Não vou falar que eu vendo por esse valor, né? Eu quero realmente, honestamente, que vocês façam a conta ali. Vocês conseguem calcular, porque aqui você consegue contar, né? Então, considera em torno de 1,5 m de fita de cetim, considera os coraçõezinhos de papel, se você quiser usar essa ideia exatamente como a gente fez. Considera 2 balões de foil de cerca de 20 polegadas, tá? Ok? Contando isso, você vai considerar também uma mão de obra para você confeccionar um móvel desse, né? Eu calculo que cada um ali vai em torno de 15 a 20 minutos para confeccionar, ok? E mais a instalação lá no local. Geralmente a instalação vai depender muito do local. Aí, antes de passar o preço para o seu cliente, é bom você verificar se é simples, se é médio ou se é extremamente complexo, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer orçamento, você passa o valor, chega lá, se você não olhar e o teto tiver, sei lá, 12 metros de altura, você entrou numa roubada, né, para fazer essa instalação. Tá? Então, sempre procure fazer isso, tá? Para fazer parte do grupo VIP, basta ter comprado o curso ou precisa atender alguns critérios. Não, você pode entrar no nosso curso VIP sem experiência nenhuma, né? Porque lá dentro a gente tem aulas que vão te ensinar desde o princípio, tá? Então, não tem critério. A gente tem muitos alunos que realmente começaram sem entender nada de balões, e hoje entendem muito e mandam muito bem nos trabalhos, porque realmente foram assistindo, cumprindo os passo a passo e foram evoluindo e se tornaram profissionais, tá? Legal, galera? Foi muito legal. Print. Ah, legal, vamos fazer o print. Acho que nem vai caber na tela o móvel de tão grande que ficou. Vem, Nene. Eu não posso ficar na frente porque eu tô de vermelho. Aqui, Nene. Aqui, não, aqui. Atenção para o print. Ah, sim. Pera aí, segura aqui. Para ele ficar virado. Pode, vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Uhul! Valeu, galera. Muito obrigado, né? Usem essa ideia aí, não só para esse tipo de trabalho, mas se você colocar um balão de foil redondo, já tem outra ideia também. Enfim, né? Essa é a grande questão. A gente sempre procura ensinar coisas práticas aqui, vendáveis também para você usar
em várias épocas do ano, não só no Dia dos Namorados, tá? Gostaria de saber se no curso tem aula de estrutura sem ser painel. Andréia, eu ensino bastante coisa no curso, né? Bastante coisa com balões e também com estruturas, tá? Não sei exatamente se está procurando algumas coisas específicas, mas você pode me chamar também depois no direct do Instagram, que eu te explico mais o que a gente tem lá dentro do VIP, tá bom? Galera, muito obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima, hein? Valeu? Uhul! Tamo junto!